Preciso te contar que Leila Pereira pode sim vir a ter no futuro não tão distante um cargo no Vasco da Gama. Falo ainda sobre o Cruz Maltino tentando contratar o técnico do Botafogo para completar. Últimas de mercado, bastidores, finanças, tudo sobre Brasil versus Japão. O adversário da seleção está definido. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Brasil versus Japão. O adversário da seleção brasileira foi definido na noite dessa quinta-feira. O Japão empatou em 1-1 com a Suécia, terminou em segundo lugar do seu grupo e será o rival do Brasil. Jogo marcado para as 2 da tarde da próxima segunda-feira na cidade de Houston. E dá para dizer que o Japão é um freguês habitual da seleção brasileira. São 14 jogos, 11 vitórias do Brasil, 2 empates e 1 derrota. 37 gols para o Brasil, 8 gols para o Japão. É bem verdade que o último jogo representou a única derrota da seleção brasileira, amistoso disputado em Tóquio em outubro do ano passado e vitória por 3-2 dos japoneses. O Brasil, que já havia iniciado a partida com um time reserva, chegou a abrir 2-0, colocou ainda mais reservas em campo e com um time completamente mexido, tomou a virada por 3-2. Para mim, o Brasil é favorito. Por mais que muita gente diga que o Japão tem jogado muita bola, tem uma ótima seleção, até gosto. Time muito coletivo, de bons talentos, mas na base da individualidade, vejo o Brasil bem favorito. O Japão chega para o confronto com o Brasil depois de empates contra a Suécia e Holanda e a vitória contra a Tunísia por 4-0. Meu palpite? Brasil 2, Japão 0 ou Japão 1, ainda estou na dúvida em relação a isso. Se o Brasil passar pelo Japão, deve enfrentar o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, levando em consideração que a Noruega termina em segundo no seu grupo. Se a Noruega vencer a França nessa sexta-feira às 4 da tarde, quem vem para a chave do Brasil é a França, e aí tô para dizer para vocês que o buraco seria mais embaixo. E o Vasco quer contratar o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, que havia sido, entre aspas, descoberto por John Textor e perdeu um pouquinho do seu espaço com a saída do investidor norte-americano. Tem reunião nessa sexta-feira com o Admar Lopes, o executivo de futebol Cruz Maltino. O Vasco tem buscado uma série de alternativas, quase todas de técnicos portugueses. Vasco Matos, que parecia ser a opção mais natural, acabou tendo alguma resistência do torcedor. E diante desse cenário, o Admar, que já tinha conversas com o staff do Franklin há alguns dias, marcou essa reunião para essa sexta-feira. Franklin tem salário baixo no Botafogo e percebeu que a situação, desde a saída do Textor para ele, não é das melhores, até por isso existe uma chance real de acordo. Importante registrar que desde que Franklin Carvalho chegou ao Botafogo, são 16 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, resultados bem melhores do que seus antecessores, cujo nome era maior e também salário. O Franklin, você vai lembrar, é auxiliar técnico de Arthur Jorge e já havia passado no Botafogo naquela temporada absolutamente vitoriosa de 2024. Franklin Carvalho tem 39 anos de idade e era auxiliar técnico do Arthur até o convite do Botafogo. Você, torcedor Cruz Maltino, gosta do nome? O que você pensa da possibilidade de tirar técnico do seu grande rival? Use o espaço para comentário e já opine sobre o tema, beleza? E Leila Pereira pode sim trocar o Palmeiras pelo Vasco, mas somente ao fim do seu mandato em dezembro de 2027, e quem fez tal confissão foi seu marido, José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa e grande responsável pelas tratativas para a compra da SAF do Vasco. O Lamacchia deu uma entrevista admitindo a chance de a Leila, num futuro não tão distante, ocupar algum cargo em São Januário. Abre aspas para o Lamacchia: ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não. São coisas para o futuro, mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato com o Palmeiras. Aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso agora porque está envolvida 200% no Palmeiras. Vale a lembrança de que a Leila chegou a cogitar um terceiro mandato no Verdão, para que em vez de dezembro de 2027, ela ficasse no Palmeiras até dezembro de 2030. Mas a rejeição de pessoas muito próximas a ela na política do Palmeiras fizeram com que a Leila desistisse, pelo menos temporariamente, dessa ideia. E é diante desse cenário que a gente imagina que a Leila tenha seus dias contados no Verdão. Ela fica mais 1 ano e meio e se despede do clube.
por conta da vontade da Leila Pereira em permanecer no futebol, e ela já tornou isso claro de forma pública, é que começaram a existir as especulações de que o José Roberto Lamacchia estaria comprando o Vasco. Depois, a informação que veio a público é de que Marcos Lamacchia, o filho do dono da Crefisa e enteado da Leila Pereira, é quem estava adquirindo a SAF Cruz Maltina. No fim das contas, o Lamacchia, pai e dono da Crefisa, deu uma entrevista recente admitindo que está por trás da operação que envolve seu filho e o Vasco da Gama. Mas o José Roberto Lamacchia afirmou que só vai efetuar a compra do Vasco se Pedrinho estiver na presidência do clube. Vale a lembrança de que o Pedrinho foi afastado por uma decisão da Justiça, embora essa decisão seja temporária. Abre aspas para o dono da Crefisa: sem o Pedrinho na presidência não há investidor, pelo menos não será o Marcos. E eu não vou me meter com esses caras porque não valem a comida que comem. Ele se refere aos opositores do Vasco que acabaram por conseguir o afastamento do Pedrinho. E o Lamacchia completa: então vou cair fora, não posso fazer nada. Mas com o Pedrinho ele vai fazer o Vasco ser o maior clube da América do Sul. E outra coisa, o Marcos não vai vender o clube. Ele não quer negociar o clube futuramente, como muitos bancos fazem. Você, vascaíno, vê como todas essas declarações do Lamacchia, use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E os voos fretados, a que o Vasco tinha direito sem custos, da Placar Linhas Aéreas, empresa de José Roberto Lamacchia e Leila Pereira, estão suspensos. Tudo porque o dono da Crefisa está bastante incomodado com a política vascaína, você sabe. Lamacchia e Pedrinho estavam avançados para a compra da SAF do clube. Mas gente de dentro da política do Vasco entrou na justiça e conseguiu o afastamento do Pedrinho. Dessa maneira, a venda da SAF foi temporariamente suspensa. É bem verdade que o pessoal lá no Vasco está tentando caçar essa liminar para que a negociação com Lamacchia seja retomada. De qualquer forma, o dono da Crefisa já anunciou que não vai mais liberar o seu avião de graça para o Vasco da Gama. E a primeira consequência deve se dar na partida contra o Vitória, na reabertura da competição no mês de julho. O Vasco se utilizaria desse voo gratuito fretado para chegar a Salvador, mas nesse momento não há mais a possibilidade de liberação do avião de forma gratuita, a menos que até lá as coisas andem. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa quinta-feira que o Lamacchia admitiu em entrevista oficial dada nas últimas horas a negociação em estágio avançado com o Vasco, a intenção de colocar 500 milhões de reais logo para resolver os problemas do clube, mas ele está bastante frustrado com mais esse movimento político no Vasco que visa apenas atrapalhar o clube. Humberto Costa: Nicola, meu brother, boa noite, me chamo Humberto, de Nova Iguaçu. Mesmo com a Copa com 48 seleções, falo muito de Vasco e o vascaíno não tem paz. Impressionante, pois é. E a última das péssimas notícias do Vasco foi causada por gente do próprio clube. O Vasco já tinha negociações avançadas com o Marcos Lamacchia, com seu pai, José Roberto Lamacchia, mas um grupo político que não aceita que o clube seja vendido, porque tem a intenção de estar à frente do clube, entrou numa ação na justiça. A tendência é que essa liminar caia até sexta-feira, tá bom? Boa noite, Nicola, excelente cobertura da Copa. Notícias da venda da SAF do Vasco, como é que anda? O que houve com o Pedrinho? Mandar mensagem pro Pedrinho. Deixa eu mandar uma mensagem pro Pedrinho. Não falei com o Pedrinho ainda desde os dias dobramentos. A grande novidade do dia, hoje, é que o Lamacchia resolveu se rebelar contra as pessoas que têm prejudicado o Vasco, né? Você sabe que essa decisão na justiça que afastou o Pedrinho e que colocou uma grande interrogação nessa negociação, hoje o Lamacchia anunciou que não deve mais emprestar o avião que ele estava cedendo de graça pro Vasco da Gama, tá? Ó, o Nelson Deossa, colombiano, do Betis no Flamengo. Então, o maior interessado era o Vasco, empréstimo com opção de compra que poderia virar obrigação, tá? O valor superior a 8 milhões de euros, até porque ele tinha sido comprado do Monterrey por 10 milhões e meio de euros. Eu posso até mandar uma mensagem para o Boto, que já respondeu no início da live a respeito do Davi Romero, mas até por conta desse entrave judicial da venda da SAF do Vasco, pode ser que essa negociação do Deossa acabe caindo. Mas o Betis está tão convencido de que o Deossa não fica, que ele já está no mercado em busca de reforço para essa posição, e os dois alvos estão no futebol brasileiro. O Betis conversa com o Facundo Bernal, que é um volante contratado pelo Fluminense, mas que ainda não engrenou como se imaginava, proposta na mesa do Flu de 10 milhões de dólares, embora exista também uma sinalização de interesse no M. Martínez, volante que pertence ao Palmeiras, está defendendo a seleção uruguaia na Copa, embora não esteja jogando, sinalização de uma proposta de 8 milhões de dólares.
Hoje dá para dizer que o Betis tem mais interesse no Bernal do que no Emi Martínez, tá bom? Leonardo Rosa quer saber notícias do Vascão. Chamei aqui o Pedrinho, vamos ver se ele responde. O único problema de ligar para o Pedrinho é que se ele atender, a gente vai acabar falando por 20, 30 minutos e eu vou deixar vocês meio que no vácuo esperando. Então é capaz de acabando aqui, eu já ligo para ele se ele não responder ainda durante a live, tá? Mas estou atrás de novidades. O que dá para dizer é que José Roberto Lamarque, o dono da Crefisa, enfim se pronunciou e se mostrou e admitiu que é ele quem está por trás dessa compra da SAF do Vasco. Todo mundo falando em Marcos Lamarque, até porque o Vasco divulgava isso, mas o verdadeiro interessado é o pai dele, o José Roberto Lamarque, que é o dono da Crefisa, cara cujo patrimônio estimado hoje gira na casa dos 8 bilhões de reais. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias atualizadas e exclusivos do maior clube brasileiro. Claro, a gente está falando do clube do mundo, né? O Vasco da Gama. Desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.